Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, aqui Pastor Jarbas, então, da congregação Castelo Forte Nova Venécia, vem trazer para você continuação do estudo bíblico do livro de Atos, que está aí na nossa Rádio CPT, e você pode aproveitar muito bem esses estudos bíblicos para você, mas você pode também divulgar esses estudos bíblicos. Às vezes a gente reclama que não tem conteúdo, não tem estudo da Palavra de Deus da parte da nossa igreja. Olha quanto material já está produzido aí. Então, se você não inscreveu-se ainda nos canais da nossa rádio, enfim, em todos os canais da IELB, inscreva-se aí. Tem muita coisa boa sendo produzida, de qualidade, e a gente sabe a fonte, né? A única Palavra de Deus. E nós vamos então hoje a Atos capítulo 23. Para começar, nós vamos nos localizar onde está esse texto. A gente poderia dividir de várias formas o livro de Atos. Isso a gente chama de esboço, fazer uma sistematização, colocar cada coisa na sua caixinha, digamos assim. Então a primeira forma é dividir entre o ministério que está mais presente a pessoa de Pedro ou o ministério do apóstolo Paulo. Nós temos o ministério de Pedro dos capítulos 1 até 12. E depois o ministério de Paulo, essa é a maior ênfase, do capítulo 13 até o final do livro, capítulo 28. Uma outra forma de dividir o livro é olhar o versículo de Atos, no capítulo 1, versículo 8, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, e você conhece muito bem esse versículo. Se não conhece, leia ali Atos 1, 8, e ali a gente pode olhar o livro como se fosse dividir por este versículo. Assim, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 7, a partir de Jerusalém. Para Judeia e Samaria, capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 31. E até os confins da terra, do capítulo 9, 32, até o final do livro. E uma última forma de dividir aqui, tudo isso ajuda a gente a entender onde esse texto está localizado. Os textos bíblicos nunca são textos isolados. É perigoso você pegar um texto bíblico sem considerar que ele faz parte de um capítulo, que faz parte de uma seção, de um grupo de livros, de um testamento e, por fim, da Bíblia toda. Mas então a última forma que eu quero propor a vocês, e é nessa que a gente vai se concentrar, a gente pode ter dividido ali como primeira parte o prólogo, que é só os 2 primeiros versículos do capítulo 1. Depois, Pedro e a fundação da igreja cristã é a segunda parte, do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 14, versículo 28. Por todo esse trecho está se falando da fundação da igreja cristã. Daí vem um problema. Lembre que aqui o apóstolo Paulo já está convertido, já está testemunhando do capítulo 15. Acontece o concílio de Jerusalém, a questão de como tratar os gentios que agora estavam chegando à fé cristã. Então ali do capítulo 15, versículos 1 a 35, a igreja se reúne. A igreja aqui, na verdade, os líderes religiosos da igreja, os pastores, a gente diria, da igreja, estão reunidos para estudar a palavra de Deus, para relembrar os ensinamentos do Salvador, para ler o Antigo Testamento e para definir como a igreja andaria dali em diante. A IELB, neste ano de 2020, está vivendo também um momento de concílio, onde os pastores estão já agora vários meses estudando o tema ministério, pastoral e chamado. E então é uma reunião da igreja ao concílio, capítulo 15. Essa é a terceira parte do livro. E a quarta e última parte do livro, Paulo leva o evangelho aos confins da terra, do capítulo 15, ali depois logo do concílio, até o capítulo 18. E depois da terceira viagem, a gente pode dividir essa parte 4 em várias partes, mas aí depois dessa terceira viagem, Paulo vai a Roma, que é os capítulos 21 a 28, e a gente vai estudar o 23. Então Paulo está já depois do concílio, depois das viagens missionárias, ele está em Roma, e no capítulo, melhor dizendo, 22 e 23, tem a prisão e o julgamento do apóstolo Paulo. Então nós vamos fazer como eu fiz das outras vezes que a gente dirigiu esse estudo bíblico aqui com vocês. A gente vai lendo o texto bíblico, eu vou projetar a tela aqui para vocês poderem ver. Deixa eu só ver se dá para ampliar, aí fica melhor. A gente vai lendo o texto bíblico
e vai conversando sobre ele, destacando algum outro ponto. Se você tiver comentários também, pode fazer aí nos comentários do vídeo, na rede social que você estiver assistindo. E também você lembra de divulgar esse vídeo para mais pessoas conhecerem a palavra de Deus. Atos 23. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, e aqui já paro para fazer um destaque. No capítulo 22 e aqui no 23, Paulo olha para os judeus e diz: meus irmãos, ele está se identificando com eles. Ele se identifica como alguém que faz parte do mesmo povo que eles estão ali achando ou querendo representar. Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Paulo está dizendo sem meias palavras: eu não sou culpado de nada. Ele está fazendo a sua defesa e começa já se declarando inocente. Vocês não podem me acusar de nada, a não ser com acusações falsas, como inclusive acusaram o próprio Jesus Cristo. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Esse Ananias parece que não era muito gente boa. Aqui a Bíblia da Reforma diz que ele era filho de Nedebeus, serviu como sumo sacerdote entre os anos 47 a 58, por 11 anos. Ele era cruel e desprezado pelas próprias pessoas, por aquelas pessoas que deveriam servi-lo, ele era desprezado. Foi assassinado pelos sicários. E aqui, esse ato de violência mostra a pessoa que ele é. Ele não aceita nem que Paulo comece a falar da sua defesa, já manda dar um cala-boca, um tapa na boca. Aí Paulo disse a Ananias: a gente esperava o quê? Que de repente Paulo fosse se calar? Não. Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Por que isso é contra a lei? Não é que o cristão não possa sentar-se na cadeira de juiz. O cristão não pode julgar a seu próprio favor, e é isso que Paulo está dizendo ali. Você está julgando, você se fez de ofendido e você mesmo está dando a sentença e o julgamento. Então você pode julgar outros, mas quem julga por você é o próprio Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo isso ali. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: meus irmãos, olhem que Paulo sempre se identifica como um deles. Eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as Escrituras Sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. E Paulo aqui até faz um meia-culpa dizendo: olha, eu não sabia que era ele. Não falarás de uma autoridade ao povo, de uma série de mandamentos que Deus deu aos israelitas, para não falar mal da sua liderança religiosa. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto. Aqui Paulo foi bem esperto, ele percebendo que ali dentro tinha dois partidos, e ele quer gerar uma comoção e um sentimento de talvez empatia ou simpatia dessas pessoas. Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. E assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. Por quê? É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. Então Paulo pega aqui, vamos dizer, uma brecha da lei e usa a seu favor. E existia aqui dentro desse sinédrio dois partidos diferentes a respeito da mesma fé. E isso, como é que a gente pode entender isso? Como é que isso pode funcionar? Se uma igreja tem um ensinamento, como é que há dentro dessa igreja dois partidos diferentes querendo ensinar coisas diferentes? Esse talvez seja o motivo de que haja tantas divisões entre denominações hoje em dia. A pessoa vai lá,
diz que recebeu uma revelação de Deus, quer pregar aquilo como se verdade fosse. Não estou julgando aqui, talvez seja verdade porque é inspirado pela Bíblia, ele falou apenas o que a Bíblia diz, mas talvez seja um sonho apenas, bobagens que acha que pode colocar na conta de Deus, e daí essa pessoa quer ensinar isso na sua igreja e vem alguém outro e diz, não, mas isso aqui a nossa igreja não acredita. O que a pessoa faz? Sai e funda a sua própria igreja, em vez de reconhecer e humildemente pedir perdão e submeter-se à palavra de Deus, quer fazer a sua vontade, os seus sonhos, as suas ilusões serem a palavra de Deus. E assim a gritaria aumentou ainda mais, segue o texto bíblico, versículo 9. Então alguns mestres da lei, que pertenciam ao partido dos fariseus, se levantaram e protestaram. Eles disseram, não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. A estratégia de defesa do apóstolo Paulo funcionou. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Aqui, ele está preso no Sinédrio e Deus revela que ele vai adiante. Mas os judeus, como tinham um plano para matar Jesus, também aqui tinha um plano para matar Paulo. Normalmente é assim, quando você está discutindo, e a gente vê isso muito hoje em dia nas redes sociais, e especialmente nesse momento em que o Brasil está passando, quando eu estou gravando esse programa aqui, quando você estiver assistindo ele, já não é mais, mas quando eu estou gravando, o Brasil está vivendo um momento de eleição, e as pessoas têm se degladiado por candidatos que às vezes não conhecem, desconhecem ou na busca de favores. Mas como é que acontece na maioria das discussões? As pessoas vão discutindo até certo ponto, de repente alguém argumenta de uma forma que o outro não consegue rebater, e o que essa pessoa faz? Desqualifica o outro. Ele fala mal do outro e não consegue mais levar a discussão sem essa personificação ou personalização. Isso é prova de que você perdeu a discussão. Quando você se irrita, quando você grita, quando você parte para as vísceras, digamos assim, é porque você não tem mais argumentos. A pessoa que argumenta não precisa gritar, não precisa dar um cala-boca no outro, não precisa dar uma, como dizem hoje, dar uma lacrada no outro. E o povo vive de lacração hoje em dia. Não, se você quer argumentar, vai talvez no final reconhecer até que você estava errado. Mas quando o outro perde os argumentos e quer te desqualificar, isso já mostra que ele não tem mais como contra-argumentar. E isso que aconteceu ali na primeira parte desse texto bíblico, o julgamento de Paulo. Então, na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Perderam a razão, perderam os argumentos, querem dar um cala-boca, querem lacrar em cima do apóstolo Paulo, então querem matá-lo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram, nós fizemos o seguinte juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse, leve este moço ao comandante, ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse, aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço, porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou, o que é que você tem para me contar? Ele respondeu, alguns judeus combinaram pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de que querem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso.
pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. É interessante a gente notar aqui, às vezes as pessoas querem que Deus haja na vida delas e quer que haja direto, de forma milagrosa, movendo mundos. E aqui Deus agiu em favor de Paulo por um rapaz que ouviu a conversa daqueles que lhe planejavam o mal. E como esse rapaz lhe queria bem, veio contar. Paulo, claro, confiando em Deus, mandou essa informação para quem podia resolver o seu problema, e assim foi resolvido. É Deus agindo por meio das pessoas, e isso acontece todos os dias na vida da gente. Deus age na vida da gente por meio das pessoas e age na vida dos outros por meio de você, por meio de mim, das pessoas que estão precisando. Alguém de repente na sua congregação, no seu bairro, está passando fome, está precisando de comida, e você tem. Deus quer agir por meio de você, então encaminhe comida para essas pessoas. Vamos seguir com o nosso texto, que a gente está chegando ao final do nosso tempo. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados, 5 vezes os que queriam o matar, era 5 para cada assassino, e mais 70 cavaleiros, mais 70, e 200 lanceiros, mais 5 para cada um, para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. E isso tudo aqui foi feito porque Paulo também era um cidadão romano, como a gente tem descrito no capítulo 22, que você pode recapitular. Ele tinha plenos direitos de toda a defesa como um cidadão romano tem. Então aquela tramóia dos judeus não funcionou. Depois, o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Não é bem assim o que ele está contando na carta. Se você ler o 22, você vai ver que os soldados também maltrataram Paulo e pararam de bater nele quando ele se identificou como cidadão romano. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor. E disse para que aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, disse: quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Notem que aqui não há nenhuma operação, como a gente descreveria, milagrosa de Deus. Entretanto, Deus está protegendo Paulo por meio de pessoas e por meio de situações. Vejam só, ele tem um julgamento, onde ele acha uma brecha para poder não ser julgado ali naquele momento. Ele é informado, essa é a palavra que eu estava procurando, ele é informado de que havia um plano para o matar e ele pede para esse rapaz falar com a autoridade que podia preservar sua vida, e esse rapaz vai preservar, vai levar a informação que preserva a vida de Paulo. Deus também move a inteligência daquele comandante ali, que junta um monte de soldado para proteger.
claro, a si mesmo, porque o que aconteceria a ele se um cidadão romano fosse morto por judeus, mas também para proteger o apóstolo Paulo, que vai ser levado diante do governador, a quem ele pode depois testemunhar também. Paulo vê tudo com o propósito de testemunhar também. A gente pode ver isso em todo o livro de Atos. Então, onde Deus está te colocando hoje com o propósito de testemunhar? Quantas coisas Deus tem feito na sua vida que talvez você esperasse coisas maravilhosas como milagres, mas Deus está fazendo naquilo que a gente acha normal e tem preservado a sua vida e mantido você. Que Deus te abençoe para que você, no seu dia a dia, se torne uma testemunha viva, seja em momentos de prisões ou em momentos de liberdade, que você seja uma testemunha viva do amor de Deus. Fique em paz, na paz de Cristo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.